segunda parte do seminário Alianças de Ouro. Essa parte chama-se Ágape, a lei do amor. Ágape, a lei do amor. Há duas palavras que classificam o amor. Aliás, três palavras no grego. Deixa eu começar de novo. Há três palavras gregas que classificam o amor, né? Antigamente eu dizia definem o amor, mas a melhor expressão é classificar mesmo. A palavra grega mais importante para classificar o amor é a menos conhecida. E a menos importante é a mais conhecida. Veja como a coisa já começa a se inverter aí. Então, a palavra mais importante para classificar o amor é a palavra ágape. Por quê? A palavra ágape classifica o amor divino. Fala do amor de Deus. Tá certo? Dizem que a celebração da ceia no primeiro século, entre os primeiros cristãos, era chamada de festa do amor ou festa ágape. É o chamado amor agapau. Tem muita gente que nunca ouviu isso. Não existe mais escola dominical para a gente estudar essas coisas, né? As lições que a gente vê por aí só falam de prosperidade, de cura, de adquirir coisas e comprar coisas. Então, o povo acaba errando por não conhecer a palavra de Deus. E eu quero deixar registrado essas ministrações para que você não somente possa ter, através do nosso aplicativo, todo o estudo para você ministrar quando e como quiser, como também a minha própria ministração, tá? Por isso que estou gravando aqui, colocando na minha página no YouTube. Então vamos lá. Ágape, a lei do amor. Essa é a parte. A segunda palavra que classifica o amor, a palavra grega, é a palavra filéu, tá? Significa amigo. Por exemplo, a palavra filosofia, vem da mesma palavra filéu, que é amigo da sabedoria. Sofia, sabedoria. E junto com a palavra filéu, formou-se o filosofia, tá certo? Então, o amor filéu. E a terceira palavra que eu disse que é a menos importante para classificar o amor, mas é a mais conhecida, é a palavra eros, de onde vem o termo erótico, né? Erotismo. Então são três palavras que classificam amor divino, amor amigo e amor eros. Amor eros. Agora, veja só. Estudos têm mostrado que depois da fome e da sede e do sono, o sexo é a quarta maior força que governa o ser humano. Então, existem consideradas quatro maiores forças que governam o ser humano: a fome, a sede, o sono, e a quarta maior força é o sexo. Assim sendo, não pode ser ignorado nem tratado com desdém. O impulso sexual está presente em todo ser animal. O homem, embora considerado
animal racional, preste atenção nisso, é o único que rompe a barreira do instinto e pratica sexo irracionalmente, ou seja, fora do padrão, contrário ao seu próprio instinto. Mas como assim? Nós vamos chegar lá. Só vou já te dar uma pinceladinha, por exemplo, existe a prática chamada sexo bestial, ou seja, é o sexo praticado por seres humanos com animais. Isso é fora do instinto dele, fora do normal, isso é anormal. O modo pervertido de praticar o sexo foi causa da degeneração da sociedade antediluviana. Também foi causa da destruição de Sodoma e Gomorra. E é, sem sombra de dúvida, uma das 3 maiores causas que assolam a sociedade moderna. Eu cito as 3, ao meu ver: sexo, drogas e idolatria. Né? Eu tenho um outro estudo que a gente entra melhor nessa questão das drogas e da idolatria, das artes. No momento certo estaremos ministrando. Mas idolatria abrange, por exemplo, a feitiçaria, invocação de espíritos e vai por aí fora. Drogas não é somente o crack, gente. Vai desde uma tragada de cigarro, um copo de bebida alcoólica, enfim. É muito amplo esse assunto. 3 palavras gregas, portanto, definem esses 3 tipos de amor praticados entre os homens. Pela ordem: ágape, filéu e eros. Eu, porém, nesse estudo, vou abordar na ordem invertida aqui do meu estudo. Vou falar primeiro sobre eros, depois sobre filéu e depois sobre ágape, o amor ágape, vamos deixar por último, o lindão, né? Vamos falar sobre amor ágape por último. Agora, eu já quero fazer uma pergunta. Quero deixar essa pergunta para você que é casado, para você que ministra, para casais, para você que é pastor, estou vendo aí alguns pastores. Um casal, marido e mulher, crente, nem precisa ser crente, mas vamos classificá-lo aqui como crente, né? Quando a gente diz crente, a gente já sabe o que significa, né? Não precisa explicar isso. Um casal crente pratica o amor eros. O relacionamento sexual entre marido e mulher, tudo direitinho, bem casadinho, tudo certinho, conforme a gente, pelo menos uma boa parte, acredita que deve ser de acordo com o padrão bíblico, vamos melhorar, né? Casadinho, direitinho, de acordo com o padrão bíblico. Esse casal pratica o amor erótico? O que você acha? Sim ou não? Não precisa me responder, tá? Mas coloque isso aí no seu coração, no seu espírito, porque você vai verificar no decorrer do nosso estudo que o casal crente não pratica amor erótico. Então, peraí, o amor erótico não é relacionado ao sexo? Sim, mas vamos por partes, tá? Primeiro eu quero te dar a definição de eros. Significa uma busca desenfreada de prazer às custas, às vezes, da própria vida. Pior que até na Bíblia tem esse negócio.
um desejo sexual ardente, suficientemente forte e capaz de levar o ser humano a agir até contra o seu próprio instinto, conforme eu já falei anteriormente. O seu reino, o seu campo de ação, o campo onde o Eros atua, age, é no corpo humano, a carne do homem, a sua estrutura, na sua estrutura fisiológica, né? Você pode observar que as pessoas que levam uma vida de prostituição, porque tem homens e tem mulheres, levam uma vida de prostituição, até a expressão facial, o semblante delas, fica diferente. Há uma força maligna, eu vejo como se fosse uma grande sombra que vem, penetra nos poros, na alma, nas emoções, e começa a deformar aquela aparência, aquela expressão normal da pessoa. Começa a ser mudada, não é? A porta de acesso para que esse espírito entre é a alma do homem. Não tem como eu falar do amor Eros sem classificá-lo como um espírito. Não tem como. Aliás, não somente eu classifico aqui, mas o próprio mundo conhece as expressões tipo pomba gira. Quem nunca ouviu falar da chamada pomba gira? Qual pastor, pelo menos os que se envolvem mais na área da libertação, né? Porque tem gente que tem anos e anos de ministério e nunca teve oportunidade, nunca um demônio se manifestou na vida, na frente dele, né? Mas qual pastor que se envolve na área da libertação e nunca viu uma pessoa possuída, endemoniada, e inclusive, ou eu diria até principalmente, com esse espírito? Não é verdade? Tá aí, gente. Quem já trabalhou com isso, ou quem trabalha, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Quem nunca viu, nunca teve experiência, fica aí duvidando. Ah, que é isso? Olha, se você é um desses que está duvidando, eu oro para que Deus te dê uma experiência. Não é fácil. Vamos lá. A porta de acesso é a alma do homem. A alma do homem afeta violentamente a estrutura psíquica da sua vítima. Eu melhoro. Afeta violentamente a estrutura psicológica. É quase a mesma coisa. Mas quando eu falo em psicológico aqui, estou falando de alma, de comportamento, né? Não estou falando de uma doença, um problema neurológico que causa aí para ser tratado por psiquiatra. Não, é psicológico, tá? De Eros vem os termos erótico, erotismo, pornografia e outros tão conhecidos e explorados pela indústria e comércio do sexo. A ciência explica a sua química. Eu vou passar a ler aqui algumas palavras, algumas expressões, textos que eu extraí de uma revista muito famosa aqui no Brasil, de um estudo realizado por um grupo de pesquisadores, de cientistas.
tá? Então essa revista diz assim: não é brincadeira. Atração é mesmo uma questão de química. Veja só, eles dizem química. Porém, eu quero lembrar você que o sexo saiu perfeito quando Deus o criou. Praticá-lo hoje dentro dos padrões estabelecidos por Deus é um ato tão sublime e santo quanto era antes do pecado entrar no mundo. Em Gênesis 3,16 está escrito: e a mulher disse, Deus disse para a mulher, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Está falando aqui do relacionamento íntimo entre marido e mulher. Essa mesma revista continua dizendo lá no artigo: a paixão, sugerem esses pesquisadores, é um tipo de dependência química mais potente que o vício da heroína e capaz de causar tanto ou mais estrago do que este. Então, como é que pode ser uma coisa boa? Como é que pode ser de Deus uma coisa dessa? Não é mesmo. Palavras da ciência. Tá? Até mesmo, eu faço questão de ser bem claro aqui, porque a paixão, sugerem esses pesquisadores, a revista está dizendo, não eu dizendo, sugerem esses pesquisadores, é um tipo de dependência química mais potente que o vício da heroína e capaz de causar tanto ou mais estrago do que este. Gênesis 4:7 diz assim: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. O artigo continua, diz lá a revista: os mecanismos neurais postos em marcha pela paixão são os mesmos que respondem pelas sensações de euforia que nos invadem ao consumir drogas. Somos literalmente viciados em amor, disse Larry Young, pesquisador americano da Universidade Emory, num artigo sobre o tema na revista inglesa The Economist. Ele disse: o amor romântico ativa uma área do cérebro muito menor do que a envolvida, por exemplo, na amizade. O amor romântico, popularmente chamado de paixão, sou eu que digo, não é a revista, não é e nunca será o verdadeiro amor. Claro, não podemos ignorar a sua realidade, mas não pode ser chamado de amor. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13:8. Eu vou repetir. O amor jamais acaba. O amor defende os interesses dos outros, enquanto que a paixão busca o seu próprio interesse e satisfação. Falo de paixão, referindo-me àquele desejo incontrolável e geralmente pela pessoa errada. Eu quero concluir lendo mais um pouco aqui. Concluir hoje. Vou dar a sequência no próximo vídeo. O desejo sexual ou a paixão pode levar uma pessoa a agir com estupidez e ignorância contra o seu cônjuge e contra a sua própria vida em busca de satisfação própria. Temos assistido nesses últimos tempos o divórcio e o novo casamento de crentes, de pastores, de líderes, de apóstolos. Pessoas que têm rompido casamentos com 20, 30 anos. Não que seja diferente de romper com
1 ou 2 ou 5 anos. É a mesma coisa. Mas depois de viverem 30 anos, aparece alguém, essa pessoa, às vezes ele, às vezes ela, essa pessoa se declara apaixonada pela pessoa, pela terceira pessoa, né? Dizem que não se amam mais, e aí vem uma mentira do diabo. Se não se ama mais, por que permanecer juntos? Olha, essa é uma mentira. Está exatamente alinhado com Eros. Não, essa expressão não se alinha com filéu, amor filéu, e não se alinha com ágape, com amor ágape. É estritamente erótica essa expressão. Porque o amor jamais acaba. E o filéu, a força do filéu, do amor filéu, Jesus disse assim: ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida em favor de alguém. Isso é filéu. Isso é filéu. Agora, a paixão engana. A paixão cega a pessoa fica cega, né? Especialistas na área da psicologia, já ouvi isso na televisão, eu não tenho nada escrito para dizer, mas eu sei, você sabe. É sabido que, dizem por aí, que a paixão dura apenas 2 anos. Por que dura só 2 anos? Porque não é amor, porque o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Este é um dos maiores pecados que tem acontecido dentro da igreja. Jezabel tem separado as famílias, tem destruído a vida dos filhos, o emocional dos filhos. Crianças chorando porque o pai foi embora, porque a mãe foi embora. Sabe? Sem contar que tem gente que não gosta disso que eu vou falar, mas eu preciso deixar registrado. Sem falar que é uma maldição que passa de pai para filho. Preste atenção. Não quero que você pense que eu estou pensando em você ao dizer isso. Não quero ofender você. Eu só quero ensinar a minha função. Deus me deu essa missão de ensinar. Então, eu quero ensinar você. Quase 30 anos atrás, quando eu escrevi o meu primeiro livro, chamado Divórcio e Novo Casamento, pode o crente divorciar e casar-se novamente? Essa foi a tese do meu mestrado, né? Então, naquela época, quase 30 anos atrás, cerca de 27 anos atrás, eu fiz uma pequena pesquisa, eu fiz uma sondagem. E o que eu descobri na época? Eu descobri que quando uma moça, eu falo moça porque o homem não fica barrigudo, né? O homem não dá à luz, pelo menos até o momento. O homem não dá à luz, é a mulher que dá à luz, né? Então, quando a moça se perde antes de se casar, há uma grande probabilidade da filha dela, se tiver uma filha, a filha tornar-se mãe solteira. E quando a moça torna-se uma mãe solteira, nada contra quem é mãe solteira. Estou apenas aqui analisando um fato para que você possa iniciar uma nova criação, uma nova geração, uma família em Deus, ok, gente? Então vamos lá. Quando a moça se torna uma mãe solteira, há uma grande probabilidade da filha dela
tornar-se uma prostituta. Por quê? A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Agora, pasme. Nesses quase 30 anos, eu analisei pessoas com este perfil e tenho visto se repetir exatamente como eu estou falando, como eu descobri 27 anos atrás. Como é que isso não é a maldição? A única maneira de romper com essa maldição é conscientizar-se de que essa maldição está na sua vida e ela pode ser rompida, mas tem que haver, olha aí, um dos nossos estudos anteriores, comprometimento. A palavra comprometimento é uma grande palavra. É muito importante. A palavra comprometimento tem uma força muito grande. Quando você se compromete a mudar o histórico da sua família, dali para frente você vai construir uma nova geração. Não significa que o diabo não vá lá bater na porta. Mas quando bater a sua porta, você estará instruído e você vai instruir o seu filho, que vai instruir o seu neto, que vai instruir o seu bisneto, porque a maldição, diz a Bíblia, maldição sem causa não virá. Mas se houve uma causa lá, essa maldição vai procurar até a terceira e quarta geração daqueles que repetem esses erros. Se você vem de uma geração assim, se você é uma dessas pessoas que foi vítima de Eros, você, o seu pai, sua mãe, seus avós, você pode romper com esse espírito. Você pode renovar a sua aliança, fazer a sua aliança com o amor ágape e com o amor filéu. Nas próximas lições, quero deixar muito claro que marido e mulher não se amam com amor erótico, não. Porque a palavra eros classifica um tipo de amor que não tem nada a ver com filéu e nem com ágape. Ele é estritamente demoníaco. Nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo. Não perca, porque já começou a pegar fogo. Compartilhe esse vídeo. Ore por mim, ore pela minha esposa, ore pela minha família, ore pela sua família. Para que essas palavras possam entrar como um mel no seu coração. Elas possam entrar como instrução, como ensino, tá? Em vez de você lançar alguma crítica, vai estudar, vai pensar, vai pesquisar, baixe lá o nosso material, estude isso, e você vai chegar a essa conclusão de que é exatamente como eu estou te ensinando, tá certo? Que Deus abençoe você, abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua vida. E se por acaso você está aí dando lugar a esse espírito eros, né? Você que é casado, você que é noivo, você já está comprometido, você tem uma família, fuja, fuja. Porque o amor eros, ele é mais forte do que o próprio diabo. A Bíblia não manda a gente fugir do diabo. Não. A Bíblia manda a gente se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas quanto às paixões da carne, a Bíblia diz, fuja. Não enfrente,
fuja. José fez isso, né? Paulo não fala essas palavras, mas ele disse, eu gostaria que vocês fossem como eu, se não podem conter-se, que se case, é melhor casar do que viver abrasado. Não vou usar aqui um termo, mas você já entendeu. Tá? Então, fuja, porque a paixão é mais forte que o próprio Satanás. Ela não respeita o ser humano. E se você não vigiar, se você abrir uma porta, se você der uma espiadinha, será o suficiente para esse espírito entrar e arrasar com a sua vida, seu casamento. Há muitas pessoas que estão casadas, que foram vítimas dessa paixão. Precisa pensar nisso, se arrepender, pedir perdão a Deus, para Deus consertar a sua vida e a sua família, porque você não somente estragou a sua vida, mas você abriu portas para esse demônio estragar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. E se você não se comprometer e romper com isso, o estrago virá. Que Deus tenha misericórdia, que Deus te ouça, que Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que onde estiver chegando o som da minha voz, ali o teu Espírito Santo possa agir. Eu te peço que o entendimento do Senhor, a palavra rema, a revelação, entre no coração desses meus entes queridos, dessa pessoa que está me ouvindo. Se essa pessoa está debaixo dessa maldição, meu Deus, que ela possa ter esse entendimento e possa confrontar a si mesmo com a palavra de Deus e fugir dessa paixão, possa se sujeitar à palavra, resistir ao diabo para ele fugir da sua vida. Pai, em nome de Jesus, cobre essa mente com o sangue de Jesus, cobre esse lar com o sangue de Jesus, cobre a minha vida com o sangue de Jesus, cobre a minha esposa com o sangue de Jesus, cobre as minhas filhas, meus netos, meus genros com o sangue de Jesus. Cobre, Senhor, a igreja com o sangue de Jesus, para que esse espírito maligno seja expulso dos nossos descendentes. Eu não quero nada dos meus ancestrais, exceto a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. É a minha oração por mim, pela minha casa e pela sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Até o próximo vídeo.